Olá, sou o professor Eduardo, trouxe para vocês um problema envolvendo pirâmide. Tem uma pirâmide, ela foi seccionada por um plano paralelo ao plano da base. Então tem um alfa paralelo ao plano da base. De tal forma que a distância do plano à base é metade da altura da pirâmide. A altura da pirâmide H, a distância do plano até a base, metade de H. A gente rapidamente deduz, então, que a distância do plano alfa até o vértice da pirâmide também é H sobre 2. Então tem essa distância H sobre 2. Com isso, como já vimos anteriormente, aula anterior, como o plano é paralelo à base, nós temos um sólido aqui em cima, que é uma pirâmide, e essa pirâmide é semelhante à pirâmide maior. Eu quero calcular o volume dessa pirâmide e vamos calcular o volume do sólido que está abaixo do plano alfa. Esse sólido abaixo do plano alfa, ele recebe o nome de tronco de pirâmide. Então vamos calcular também o volume do tronco de pirâmide. Pelo visto, é meio evidente que o volume da pirâmide menor mais o volume do tronco da pirâmide é igual ao volume da pirâmide maior. Nas minhas contas, o que eu preciso saber, no meu algebrismo, que já que essa pirâmide menor, eu vou chamar aqui de A', B', C', né? É semelhante, nós temos uma razão de semelhança. Essa razão de semelhança eu posso chamar de K, usar a letra K, que no meu exercício pode ser tomado como 1/2. Então, vamos lá. Nós temos uma razão de semelhança. Que pode ser vista como razão entre a altura da pirâmide menor e a altura da pirâmide maior. Vou usar a letra K. Razão entre a altura da pirâmide menor e a altura da pirâmide maior. Essa minha razão de semelhança é 1/2. Sabemos que o volume da pirâmide maior é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume da pirâmide menor é 1/3 da área da base. A área da base, voltando ao nosso desenho anterior, né, a gente sabe que são dois triângulos semelhantes. Né? A razão de semelhança entre os triângulos, se nós temos aqui essa medida valendo A, essa medida vai valer A sobre 2. Usando a mesma razão de semelhança, que é 1/2. A razão entre as áreas, como vocês já viram em geometria plana, vai ser a razão de semelhança ao quadrado. Então, o volume da pirâmide menor, ele vai ter área da base menor vezes a altura da pirâmide menor. Mas voltando, qual é a área da base menor? Sabemos que a razão de semelhança ao quadrado é igual à razão entre as áreas das bases. Eu vou representar assim, área da base menor. Vou usar a área da base menor no numerador porque eu usei essa ideia anterior, né? Eu peguei a medida da figura menor sobre a medida da figura maior, do sólido maior. Então, a área da base menor sobre a área da base, que é a área da base maior. Espera aí, a razão de semelhança ao quadrado dá 1/4.
Dessa forma, a área da base menor é igual à área da base maior dividido por 4. Então, substituímos aqui, ficamos com o volume da menor é 1/3 da área da base menor, que eu já tenho que é a área da base, dividido por 4, vezes H sobre 2. Vou expressar um pouquinho melhor. O volume da pirâmide menor é 1/3, olha como eu vou separar. A área da base vezes H vezes 1/8. Por que eu separei dessa forma? Porque eu estou vendo aqui o volume da maior. Então, o volume da pirâmide menor é igual ao volume da pirâmide maior dividido por 8. Ah, legal. O que está aparecendo? Eu usei a ideia da razão de semelhança sendo igual ao meio, mas a razão de semelhança poderia ser qualquer outro valor. Eu percebo que a razão entre os volumes é 1/8. A razão entre os volumes e o oitavo é exatamente a razão de semelhança ao cubo. Então, a razão entre os volumes, o volume da pirâmide menor sobre o volume da pirâmide maior, é exatamente igual a 1/8, que é igual a 1/2 ao cubo, que é igual a razão de semelhança ao cubo. Detalhe, que essa ideia pode ser utilizada, no meu exemplo, a minha altura da pirâmide menor era H sobre 2, mas pode ser qualquer distância. Porque se você utilizar a razão de semelhança, vai aparecer sempre para a gente que a razão entre os volumes das duas pirâmides, né, as duas pirâmides semelhantes, é sempre a razão de semelhança ao cubo. Ah, legal. Então, olha só, a partir dessa ideia, você poderia chegar no nosso problema, voltando para o outro quadro, e pensar o seguinte, peraí, eu consigo, então, rapidamente, saber qual é o volume dessa pirâmide e saber qual é o volume do tronco. Tá? Tronco de pirâmide, que é o nome que a gente dá. Tronco de pirâmide. Ah, professor, pirâmide. Podemos colocar que o volume do tronco é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor? Sim, podemos. Isso é verdade. Mas a razão de semelhança pode ser útil para a gente calcular isso rapidamente. Como? Bem, voltando para o nosso problema, como essa altura é metade da altura da pirâmide maior, sabemos que K é 1/2, razão de semelhança é 1/2. Dessa forma, K ao cubo é 1/8. Se eu chamar de V o volume da maior, ou V maior, eu sei, então, que o volume da pirâmide menor, direto, é 1/8 do volume da pirâmide maior, de V. Se essa pirâmide corresponde a 1/8, a pirâmide de baixo corresponde a 7/8. A pirâmide não, desculpe. O tronco de baixo corresponde a 7/8 do volume total, o volume da pirâmide maior. Essa ideia de usar a razão de semelhança potencializa nosso exercício, nossos problemas, e transforma a resolução de alguns problemas bem mais rápido. Até a próxima.